Fala, nação! Vem comigo que tem muita informação do nosso Mengão hoje. Mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Leila Pereira deixou claro, em entrevista ao programa Esportes SH, que não pretende engolir calada a provocação recente de Luiz Eduardo Bap, o mandatário do Flamengo que declarou que o rubro-negro não seria bobo de abrir mão de receita para viabilizar uma nova liga no futebol brasileiro. A dirigente alviverde rebateu sem subir o tom, mas com firmeza, lembrou que o Palmeiras precisa de adversários fortes para competir e que, portanto, prefere ver todos os clubes valorizados em vez de apenas um ou outro nadando em dinheiro. Ela explicou que, na sua visão, ninguém joga sozinho. O Palmeiras, por mais estruturado que esteja, necessita de rivais organizados para oferecer um espetáculo que desperte o interesse do mercado internacional. Segundo Leila, enfrentar equipes financeiramente quebradas não eleva o patamar da competição nem atrai novos patrocinadores. Por isso, defendeu um projeto de liga que distribua as receitas de maneira mais equilibrada, fortalecendo o conjunto do futebol brasileiro. Contudo, a presidente deixou um recado cristalino: não topa dividir o bolo sem antes estabelecer um mecanismo de fair play financeiro. Para Leila, não faria sentido premiar clubes que atrasam salários ou acumulam dívidas impagáveis. Ela quer critérios que obriguem cada participante a honrar compromissos e a apresentar balanços minimamente saudáveis, de modo que a liga não se transforme em um salvamento automático de quem gasta além das próprias condições. Caso a mesa de negociação chegue a um consenso razoável, Leila garante que o Palmeiras senta, conversa e cede parte de sua fatia. Mas insiste que ninguém, nem mesmo o Flamengo de Bap, pode se colocar acima do bem comum. A Cartola reforçou o desejo de ver um campeonato competitivo, onde a força esportiva e financeira seja bem distribuída, sem posturas arrogantes que atrapalhem a construção de um produto sólido para o torcedor e para os patrocinadores. Ao abordar detalhes mais técnicos, ela recordou que a Liga Forte União, também chamada de Liga Forte Futebol, propõe um limite de 3,5% de diferença na partilha de receitas, justamente para evitar disparidades gigantescas. Já a Libra, bloco em que o Flamengo atua, defende que 30% do montante seja dividido igualmente, 22% baseado no desempenho em campo e 48% atrelado à audiência gerada. Essas fórmulas ainda colidem e mantêm o futuro da Liga em aberto, mas Leila enxerga espaço para avanço se houver responsabilidade fiscal de todos os lados. Na visão da dirigente, uma regra de fair play que não seja excessivamente rígida, para não fechar as portas de boa parte dos times, e, ao mesmo tempo, impeça aventuras financeiras é o caminho do meio que faltava para destravar o projeto. O Palmeiras é organizado e não aceitará pagar a conta de clubes irresponsáveis, avisou, lembrando mais uma vez que sua equipe não é nem radical nem acomodada, basta que a proposta seja justa, e ela estará pronta para assinar. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Otávio, meio-campista brasileiro naturalizado português, foi oferecido ao Flamengo por seus representantes, segundo revelou o perfil Sou Rubro-Negro de Coração na Rede X. Aos 30 anos, o jogador vê no Mengão uma chance de retomar o protagonismo perdido no Al-Nassr, enquanto a diretoria rubro-negra avalia a proposta como uma possível peça de reposição nesta janela de transferências que já levou nomes importantes do elenco. A notícia chega logo depois da vitória suada no Brasileirão, aquela em que o gol de Pedro manteve o clube ombro a ombro com o Cruzeiro na briga pela liderança e, de quebra, jogou um balde de água fria nas polêmicas mais recentes envolvendo o camisa 9. Mesmo satisfeita com o rendimento do grupo sob o comando de Felipe Luiz, a cúpula entende que precisa contratar para seguir competitiva em todas as frentes, sobretudo agora que a temporada entra em ritmo acelerado com partidas decisivas se avizinhando. O interesse no meio-campista, porém, não é exclusividade carioca. Do outro lado da Dutra, o Palmeiras também monitora a situação, já de olho em um substituto para Richard Rios. Além dos rivais brasileiros, clubes sauditas como Al Ahly e Al-Qadsi abriram diálogo, o que significa que qualquer avanço do Flamengo terá de ser rápido e convincente.
Vale lembrar que, em agosto de 2023, Otávio trocou o Porto pelo Al Nassr por cerca de 60 milhões de euros, algo em torno de 389,36 milhões de reais na cotação atual. Desde então, disputou 84 partidas, marcou 12 gols e distribuiu 15 assistências. Apesar dos números sólidos, ele acabou incluído na reforma conduzida por Jorge Jesus para reduzir o excesso de estrangeiros no plantel saudita, abrindo caminho para sua saída nesta janela. Agora, caberá à diretoria rubro-negra decidir se transformará a sondagem em proposta oficial, enfrentando a concorrência de Abel Ferreira e das equipes do Oriente Médio. Enquanto isso, o torcedor observa de perto, imaginando como Otávio poderia se encaixar no meio-campo rubro-negro e fortalecer a busca por mais títulos ainda neste ano. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A vitrine do Mundial de Clubes, disputado recentemente nos Estados Unidos, deixou marcas profundas nos elencos de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, mas encheu as contas bancárias de todos eles. No rubro-negro, a primeira tacada foi a venda de um meio-campista para o Zenit, da Rússia, por nada menos que 160 milhões de reais. E a fila continua. O lateral direito Wesley está a um passo da Roma, num acordo que pode chegar a 130 milhões de reais, dinheiro que cai como chuva em dia de calor. O Palmeiras também surfou nessa onda. O colombiano Richard Rios, que vinha comandando o meio-campo alviverde, está a caminho do Benfica por incríveis 195 milhões de reais. Para efeito de comparação, ele havia custado apenas 6 milhões de reais alguns anos atrás, faturamento de respeito para quem sempre se orgulha do equilíbrio financeiro. Já o Botafogo perdeu praticamente uma espinha dorsal. Em negociação amarrada antes mesmo do Mundial, o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair foram vendidos ao Nottingham Forest por 129 milhões e 76 milhões e 300 mil reais, respectivamente. Para completar, o volante Gregório rumou ao Al Rayyan, do Catar, por 38 milhões e 900 mil reais. É muito zero entrando na conta, embora o torcedor sinta o vazio em campo. E o Fluminense, semifinalista surpreendente, não ficou fora do radar europeu. O colombiano João Arias, fundamental na campanha tricolor, acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, que topou pagar 130 milhões de reais. Com tanto dinheiro novo, a tendência é que esses clubes sejam protagonistas de contratações nas próximas semanas, tentando repor as lacunas deixadas pela vitrine mundial que, ao mesmo tempo em que tira, oferece um retorno financeiro quase irresistível. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Gabigol de volta? Fontes próximas ao atacante juram que ele anda relembrando, quase todo dia, o hat-trick contra o Grêmio em 2019 e a virada épica diante do River em Lima. Dizem que, nos últimos dias, as suas redes sociais ganharam um padrão curioso, likes em posts do Flamengo, comentários nostálgicos sobre 2019 e até um saudade solto ali, outro aqui. E não para por aí. Sussurros de corredor apontam para um jantar discreto em um restaurante da Barra da Tijuca, onde representantes do jogador teriam esbarrado, por acaso, em um dirigente rubro-negro. Segundo quem testemunhou, o papo foi rápido, regado a risadas cúmplices e aquela frase misteriosa, quem sabe em breve. Nos bastidores, fala-se que Gabigol estaria disposto até a renegociar salário para vestir novamente o manto sagrado e buscar espaço no ataque comandado por Felipe Luiz, que já teria dado aval para o retorno do artilheiro. Mas calma, nação. Antes de sair comemorando o gol imaginário, vale lembrar, por enquanto, tudo não passa de cochicho de bastidor, relatos de fontes que pedem anonimato e indícios nas redes sociais. Não há proposta na mesa, nem anúncio oficial, nem coletiva marcada. É o típico enredo que faz o WhatsApp ferver e alimenta o sonho da torcida, mas que, por ora, continua sendo apenas isso, conversa de vestiário, bastidores e muita especulação. Enquanto nada é confirmado, resta à torcida segurar a ansiedade e ficar de olho no próximo capítulo dessa novela rubro-negra. Então é isso.
Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.